Olá, bem-vindo ao canal Aura Arco-Íris. Aqui tratamos a espiritualidade de forma prática para podermos obter resultados práticos. Hoje vamos falar do Arcanjo Gabriel, uma criatura criada por Deus com um propósito. O seu nome é de origem hebraica e significa Guerreiro de Deus. O Arcanjo Gabriel é considerado o anjo ou arcanjo, dependendo da religião, o anjo da Anunciação. Hoje vou-te contar a história surpreendente do Arcanjo Gabriel. Vem comigo e vê até ao final para não perderes nada da história do governante do primeiro céu e o governante do paraíso, o Arcanjo Gabriel. A Bíblia é um livro muito misterioso, que esconde grandes segredos. Nela estão retratados seres angelicais, como anjos, arcanjos, querubins e serafins, todos eles criados por Deus. Deus mantém-se no céu e é o soberano, o Criador de todas as coisas. Deus também estabelece uma hierarquia entre os anjos, com a finalidade de distingui-los dos demais anjos. Entre estes seres angelicais vamos encontrar o Arcanjo Gabriel. O seu nome é de origem hebraica e significa Guerreiro de Deus, mas também é traduzido como Homem de Deus, Emissário do Senhor, Fortaleza Divina ou Mensageiro de Deus. O Arcanjo Gabriel é considerado o anjo da Anunciação, aquele que anuncia a boa nova, mas também o arcanjo da misericórdia, da vingança, da revelação e o anjo da morte. Geralmente ele aparece na Bíblia em momentos decisivos na história da redenção. Ele está sentado à esquerda de Deus, sendo que à direita se encontra o arcanjo Miguel. O Arcanjo Gabriel é considerado o segundo mais importante dos arcanjos. Nas Sagradas Escrituras estão revelados os nomes apenas de Gabriel, Miguel e Rafael. Eles são responsáveis por executar as ordens de Deus, por isso estão tão perto de nós, podendo mesmo tomar a forma humana. O Arcanjo Gabriel é o governante do primeiro céu e também o governante do paraíso, o Jardim de Éden. O Arcanjo Gabriel também é representado pela forma feminina, sendo que anjos não têm sexo. Isto se deve à sua energia ser ligada ao sagrado feminino e também porque ele é o Senhor da Lua, que traz à humanidade a dádiva da esperança. O elemento da natureza que ele representa é o fluido da água da natureza. O Arcanjo Gabriel também é responsável pela criação, de entre todos os arcanjos. Ele rege o sêmen do homem e os ovários das mulheres. As energias masculina e feminina são impulsionadas quando estamos em contacto com o Arcanjo Gabriel, pois ele é responsável pela fertilidade e pela troca de energias vitais. A primeira vez que o Arcanjo Gabriel é mencionado nas Escrituras Sagradas é no livro de Daniel, na Bíblia hebraica, para explicar ao profeta o significado da sua visão do bode e do carneiro. E ouvi eu uma voz de um homem entre as margens do Alai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e, vindo ele, me amedrontei, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E, estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar de pé. Daniel, capítulo 8, versículo 16-18. Depois, volta a aparecer ao profeta Daniel
para anunciar e interpretar a profecia das 70 semanas, a vinda do Messias, que iria acontecer daí a 500 anos. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio, voando rapidamente, e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Daniel capítulo 9, 21. Tendo ajudado o profeta Daniel a decifrar os seus sonhos, ele também ficou conhecido como o anjo dos sonhos e premonições. O arcanjo Gabriel também é mencionado no livro de Lucas, onde aparece a Zacarias, para lhe anunciar o nascimento de João Batista, seu filho, aquele que iria preparar o caminho para o ministério de Jesus. Achava-se Zacarias no santuário quando, de súbito, apareceu um anjo de pé à direita do altar do incenso. Zacarias ficou perturbado e cheio de medo. Mas o anjo disse-lhe: Não receias, Zacarias, porque vim dizer-te que Deus ouviu as tuas orações e que a tua mulher Isabel vai dar à luz um filho teu, ao qual porás o nome de João. Lucas, capítulo 1, versículo 11-13. Mas Zacarias não acreditou, porque ele estava já numa idade avançada, assim como a sua esposa. Então o arcanjo Gabriel o castigou. Então o anjo disse: Eu sou Gabriel, o meu lugar é na própria presença de Deus. Foi Ele quem me mandou trazer-te esta boa notícia. Mas, como não creste no que te disse, ficarás mudo e não poderás falar até que a criança nasça, e as minhas palavras irão cumprir-se no seu devido tempo. Lucas, capítulo 1, versículo 19. O arcanjo Gabriel é citado na Bíblia em várias passagens. A ele foi concebida a missão mais alta que havia sido confiada a alguém: anunciar o nascimento do Messias, Jesus Cristo. Assim como anunciar à Virgem Maria que estava grávida do Senhor, através do Espírito Santo, que o seu filho iria ser o Messias. E assim se cumpria a profecia de que Deus iria estar entre nós em carne e osso. Ele também anunciou a Maria que Isabel, a esposa de Zacarias, também estava grávida de João Batista. Diz-se que João Batista começou a ser treinado ainda no ventre de sua mãe pelo arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel também terá dito a Jesus sobre a sua ressurreição, e com isso ele também terá ficado conhecido como o anjo da ressurreição. Foi o arcanjo Gabriel que anunciou o dilúvio a Noé, e foi ele também que o inspirou a construir a arca. Ele também apareceu a Abraão para lhe mostrar onde se encontrava a pedra negra de Cabá. Essa pedra ainda hoje se encontra em Meca. De acordo com o testemunho de Joana d'Arc, o arcanjo Gabriel também a inspirou a ajudar o rei de França. O rei inicialmente não concordou, mas depois de perceber que ela tinha por trás de si um sinal de Deus, concordou. A sua luta não parecia impossível, apenas bastava cumpri-la, pois ela tinha a certeza que Deus estava ao seu lado. Os franceses venceram os invasores ingleses, livrando o país da submissão. Mas ele não é só reconhecido na Igreja Católica. No islamismo, acredita-se que o arcanjo Gabriel foi o meio que Deus encontrou para revelar o Alcorão a Maomé. O Alcorão é o livro sagrado do islamismo. No islamismo, o arcanjo Gabriel é conhecido também pelo Espírito da Verdade, e em certas crenças é a personificação do Espírito Santo. O arcanjo Gabriel também aparece a Jacó, onde luta com ele, porque Jacó era um investimento de alto risco para Deus, que poderia dar certo ou não. Jacó queria ser abençoado por Deus, porque ele sabia que era pecador
Depois de uma noite de luta e de confissões, Jacó não desistiu e prevaleceu. Então Deus, por meio do arcanjo Gabriel, muda o nome de Jacó para Israel e o abençoa. Deus criou Israel que existia dentro de Jacó, aquele que lutou com Deus e com os homens e venceu. No judaísmo, o arcanjo Gabriel é considerado o príncipe do fogo, aquele que destrói cidades, Sodoma e Gomorra, devido aos seus pecados e à prática de atos imorais dos antigos israelitas, dentro dos quais a tentativa de estupro a 2 anjos de Deus. Mas também no judaísmo, ele foi aquele que desobedeceu às ordens de Deus, para poder salvar os judeus fiéis à aliança, não cumprindo na totalidade as ordens de Deus, sendo expulso da proximidade direta da presença divina por meio de 60 socos de fogo dado por outros anjos. O arcanjo Gabriel também nos deu a conhecer uma bebida divina, o café. Esta bebida divina foi trazida pelo arcanjo Gabriel com a missão de restaurar as forças do profeta Maomé. Depois de beber o café e ter as suas forças restauradas, ele foi capaz de derrotar 40 cavaleiros e de conquistar 40 donzelas. O arcanjo Gabriel também nos presenteou com a meditação, pois através da meditação somos mais donos do nosso corpo e das nossas auras, pois temos mais consciência da sua existência. Muitos acreditam que o arcanjo Gabriel será aquele que tocará a trompeta para anunciar o dia do julgamento final e também para ressuscitar os mortos. Arcanjos são mensageiros de Deus, que nos ajudam a dar um bom rumo às nossas vidas. Nos dão sabedoria e compreensão. É a ele que recorremos quando precisamos dos seus dons. O arcanjo Gabriel é o anjo da esperança, da misericórdia, aquele que nos tem surpreendido com os seus feitos, pois ele esteve sempre do nosso lado, mesmo quando as ordens de Deus não nos são muito favoráveis. Se gostas de temas como estes, deixa o teu like para que este vídeo chegue a mais pessoas. Se puderes, compartilha com os teus amigos. E não te esqueças de deixar a tua opinião em relação ao arcanjo Gabriel. Ele tem-te ajudado? Já tiveste algum contacto com ele? Como foi que ele te ajudou? Conta-me tudo. Arcanjo Gabriel, inspira-me para que eu possa praticar o bem. Estou grata, estou grata, estou grata.